Grace está ao alcance, Grace. Eu gostaria que viesse comigo. E com você? Você se sente perdida, mas não está. Está exatamente onde precisa estar. Eu estava te esperando, Grace. Quem é você? Raccoon City. Você é o motivo pelo qual ela foi destruída. Mas você também é a chave para construir um novo mundo. Você é a peça final. Deixe-nos mostrar seu verdadeiro propósito. Acho que não teve uma única pessoa que jogou essa parte e não ficou com um ponto de interrogação na cabeça. Resident Evil Hacking era para ser um jogo que encerrava arcos, uma espécie de fechamento para tudo que a franquia havia construído ao longo das décadas. E a Capcom simplesmente solta isso na nossa cara, encerra um arco e não dá nenhuma resposta. E é exatamente isso que a gente vai tentar desvendar aqui. Quem é o Zeno? Seria o próprio Wesker? O que a Lorde Resident Evil está escondendo sobre esse personagem? Pra gente responder isso do jeito certo, a gente não pode chegar direto no Hacking. A gente precisa voltar bem antes, porque o peso que aquela cena representa só faz sentido se você conhecesse a história completa do homem que o Zeno parece imitar. E essa história começa em Resident Evil 1. Pra gente começar a entender o Wesker, você precisa entender uma coisa primeiro. Ele nunca teve escolha sobre o que se tornou. A história dele começa antes de qualquer jogo da franquia, numa parte da lore que a maioria das pessoas passam rápido, parece só back history, mas não, é a chave de tudo. Ainda criança, o Wesker foi sequestrado pela Umbrella e colocado num projeto chamado Projeto W, comandado pelo fundador da empresa, Oswald Spencer. O objetivo era usar o vírus progenitor para criar uma geração de humanos superiores. Crianças viraram cobaias, a maioria morreu nos experimentos, mas o Wesker sobreviveu. E aqui já começa a primeira camada do personagem, que a maioria ignora. Esse sobrenome que ele carrega, o Wesker, não é o nome dele de verdade, é o nome do projeto. Todas as crianças receberam esse sobrenome. Era literalmente uma marca de laboratório. O cara cresceu sem identidade própria, foi moldado desde o início para ser uma ferramenta de outra pessoa. E sabe o que mais perturbador nisso tudo? Spencer nunca quis criar um vilão, ele queria criar um sucessor. O que Spencer não calculou foi que quando você passa a vida inteira treinando alguém para ser superior, em algum momento esse alguém vai olhar para você e pensar: por que eu precisaria de um cuidador? O Wesker passa a juventude inteira dele nos laboratórios de Arklay, trabalhando como assistente de James Marcos ao lado de William Burke. Aí ele participa da criação do vírus T, de Tyrants e de inúmeras armas biológicas. Mas em 1981, a mando do próprio Spencer, Wesker e Birkin executam Marcos e assumem os laboratórios. Primeira traição documentada. Ele tinha o quê? Uns 20 e poucos anos? O que chama a atenção não é o ato em si, é que ele foi mandado por Spencer para fazer isso. Wesker matou o próprio mentor seguindo a ordem do homem quem o criou, e executou sem hesitar. Porque lealdade nunca foi um valor que ensinaram para ele. O que ensinaram foi eficiência, resultado e hierarquia de poder. E numa hierarquia de poder, você elimina o que não serve mais. Depois disso, ele deixa a equipe científica e se infiltra na delegacia de Raccoon City, como capitão da divisão de especial STARS, espião da Umbrella, vigiando as autoridades locais. Só que já nessa época, o Wesker estava se posicionando para um movimento próprio. Ele não era mais um agente leal, estava calculando a saída. Nos eventos de Resident Evil 0, Wesker percebe que a Umbrella estava perto do colapso. O vazamento do T-Vírus nas montanhas Arklay era o sinal. Em vez de tentar salvar a empresa, ele decidiu aproveitar a queda para se posicionar melhor. Aí chegamos em Resident Evil 1. E aqui a gente vê o Wesker que talvez seja o momento mais frio da franquia inteira. Ele manda a própria equipe, pessoas que trabalham ao lado dele, para dentro da mansão Spencer, cheia de zumbis e criaturas. O objetivo real? Usar os companheiros como cobaias para testar dados de combate humano contra armas biológicas. Ele mandou amigos para morrer, para coletar informação. No final, tenta usar um talent contra os sobreviventes, a criatura vira contra ele e o Wesker é fatalmente ferido e morre ali na mansão. Só que não. Pouco antes de ele ser acertado, ele tinha injetado em si mesmo um vírus experimental desenvolvido pelo William Burke.
Esse vírus fez exatamente o que ele calculou. Depois da morte clínica, ele voltou com velocidade sobre-humana, força absurda, regeneração acelerada. A mansão explodiu. Todo mundo achou que ele morreu ali dentro. Esse é o Wesker. Ele não é só planeja traição, não. Ele planeja a própria morte como parte do plano. A mansão Spencer foi ao mesmo tempo o fim da sua vida antiga e o começo de tudo que ele realmente queria ser. Com o mundo acreditando que ele estava morto, Wesker ficou livre para agir sem restrição. Ele se afiliou a uma organização rival da Umbrella e passou a caçar amostras de vírus pelo mundo. Em Resident Evil 2, coordenou Ada Wong nos bastidores para conseguir uma amostra do G-Vírus do Birkin. Em Code Veronica, foi pessoalmente até a ilha Rockford, atrás do T-Veronica. E foi em Code Veronica que ele reencontrou Chris Redfield pela primeira vez, depois da mansão. Esse detalhe importa, porque a partir daqui, Wesker e Chris viram dois lados de uma mesma moeda. Um representa que a humanidade pode se tornar através da evolução forçada, o outro representa que a humanidade escolhe ser quando tem chance de escolher. Depois de Code Veronica, Wesker virou um dos bioterroristas mais procurados no mundo, mas isso não freou ele em nada, pelo contrário, ele começou a vender o vírus no mercado negro. E aqui tem um detalhe curioso, ele não fazia isso por dinheiro ou poder, ele fazia para observar, para ver o que as pessoas faziam com o poder que ele colocava nas mãos delas. Era quase um experimento contínuo sobre a natureza humana. Em Resident Evil 4, ele manipulou Jack Krauser e Ada Wong numa operação para obter o Las Plagas. E aqui a gente vê a outra faceta dele. Quando Ada decide dar o troco e se recusa a entregar para ele a variante, o Wesker ainda consegue dar a volta por cima, extraindo a variante do próprio corpo do Krauser morto. Ele sempre encontra uma saída, sempre. E enfim, chegamos em Resident Evil 5, e aqui tem uma cena que, na minha opinião, é a mais importante da história do personagem. Não a batalha final, não a morte no vulcão, é o encontro com Spencer. Wesker finalmente chega até o velho, o Spencer, já moribundo, revela que o projeto W, que o Wesker foi fabricado desde o começo, que sua vida inteira foi um experimento de outra pessoa, que ele nunca foi um humano que se tornou superior, ele foi um produto desenhado para ser superior. E a ação de Wesker é visceral, imediata, ele mata Spencer na hora. Mas o que acontece depois é mais revelador do que o ato em si. O Wesker poderia simplesmente sair dali e continuar os planos, mas em vez disso, ele passa a acreditar que o direito e a divindade que Spencer queria para si mesmo agora pertencia a ele. Isso é importante porque mostra que o Wesker, por toda a frieza, por toda a eficiência calculada, ainda foi afetado por aquela revelação. Ainda carregava alguma coisa que não precisava provar, não para o mundo, mas para si mesmo. Um produto que passou a vida inteira querendo provar que era mais do que isso. Na batalha final, na África, aliado a Trycel, ele tenta espalhar o Ouroboros pelo mundo inteiro. Uma seleção natural forçada. Só os geneticamente compatíveis sobreviveriam a uma nova humanidade sob o comando dele. Chris e Sheva conseguem encontrar uma vacina que inibe os poderes de Wesker. Ele fica mais fraco, infecta a si mesmo com o Ouroboros numa tentativa desesperada e mesmo assim não é o suficiente. 2 mísseis, um vulcão, fim. Aqui tem algo que eu acho que a galera não para pra pensar direito. O Wesker já morreu uma vez antes, na mansão Spencer. Oficialmente, com testemunhas e voltou mais forte. A diferença é que dessa vez a gente viu os mísseis, viu o vulcão, viu o corpo sendo consumido. A Capcom claramente queria dar uma morte definitiva pro personagem. Mas definitiva em Resident Evil é uma palavra que não existe. A franquia inteira é construída sobre a ideia que o horror nunca termina de verdade, que o vírus sempre encontra um jeito de continuar, que as organizações que caem sempre deixam herdeiros. E no caso que o Wesker especificamente tem algo que a morte no vulcão não resolve: o material genético. Wesker foi um experimento de laboratório desde a infância, criado a partir do vírus progenitor, com atributos sobre-humanos documentados, estudados, catalogados pela própria Umbrella. Durante décadas, esse tipo de dado não desaparece quando o sujeito morre. Ele fica guardado em algum servidor, algum laboratório, esperando alguém com recursos suficientes para usar. E é exatamente aí que Resident Evil Hacking entra. Quando o Xeno aparece em Hacking, o jogo não diz que é o Wesker, mas faz questão de dizer que não é também. O visual é praticamente idêntico ao Wesker do remake. A postura, a forma de se mover, os olhos, a velocidade em combate, regeneração absurda, o brilho característico. E no Brasil e em inglês o dublador é o mesmo. Isso não é coincidência de design, isso é uma escolha deliberada. Mas o que realmente amarra essa teoria não é a aparência, é o contexto que o Hacking constrói ao longo do jogo inteiro. Hacking é uma história sobre clonagem e transferência de memória. A Grace foi estudada por anos por causa de uma memória específica que ela carrega. A Emily era um clone fracassado de uma tentativa de replicar isso. O Spencer de Hacking
é apresentado como um homem que passou a vida inteira fabricando pessoas e que no fim tentou corrigir esse legado com a Elps. A Conexões, a organização que herdou os ativos da Umbrella depois da queda dela, tem acesso a isso tudo. Todo o material de pesquisa, todo o arquivo genético, incluindo o de Wesker. Quando o Gideon chama o Zeno de cópia barata, a primeira reação é achar que é só uma provocação, um insulto jogado ali, mas fica a pergunta, cópia barata de quem? O jogo não responde, não explica, só larga a frase no ar e segue em frente. E aí, quando você para pra pensar no visual do Zeno, na forma que ele se move, em tudo o que a gente já falou, essa humilhação começa a pesar de um jeito diferente. Talvez seja coincidência de design, talvez seja Capcom brincando com a nossa memória, ou talvez seja exatamente o que parece. A gente simplesmente não sabe de nada. Tem um ponto que eu quero tocar antes de fechar, porque acho que ele muda a leitura de tudo. Hack mostra Spencer de um jeito diferente do que a gente viu lá em R5. Lá ele era aquele velho consumido pela síndrome de Deus, falando do Projeto W pro Wesker, um orgulho. Aqui em Hacken, mostra um Spencer no fim da sua vida, arrependido, que criou a Elps como uma tentativa de encerrar tudo que ele começou. Isso cria uma tensão com o que a gente conhecia do personagem. Não chega a quebrar a lore, mas é uma mudança de tom bem considerável. E essa mudança importa pro Wesker, porque muda o que a morte dele significa dentro da franquia. Se Spencer tentou consertar o que fez, e a Elps é a prova disso, então a linha vai de que Spencer até o Wesker, até Zeno, não é só uma linha de poder e vilania. É uma linha de consequências que ninguém conseguiu controlar completamente. Spencer fabricou o Wesker tentou superar o criador, e agora tem alguém que fabricou o Zeno, tentando recriar o que o Wesker era. O ciclo não terminou, só mudou de mãos. O Wesker é o tipo de personagem que a franquia não consegue largar. E não é só nostalgia, é porque ele representa algo que Resident Evil sempre explorou de melhor do que qualquer outra franquia de terror. A ideia de que o horror mais duradouro não vem de vírus ou criaturas, vem de pessoas com poder e sem limite ético. E o Zeno, seja ele uma sobrevivência, seja um clone, seja algo que ainda não temos nome para chamar, cumpre exatamente essa função em Hacking. Ele não é só um vilão, ele é a pergunta que a franquia tá fazendo. Quando você cria algo tão poderoso e tão implacável, como você garante que ele vai embora de vez? Quando você decide que é a hora? Até agora a Capcom não respondeu, e pelo jeito não vai responder tão cedo. Comenta aí, o que você acha? O Zeno é o Wesker? É um clone? Ou é algo completamente diferente? Que a gente ainda não entendeu. Eu quero saber sua teoria. Valeu por assistir até aqui.